Olá, seja muito bem-vindo à nossa live especial, onde vamos estar buscando responder aqui algumas perguntas que já nos foram feitas a respeito desta data festiva, essa semana festiva que é a semana natalina para nós, os cristãos, e para a sociedade secular de modo em geral também. E uma das coisas interessantes que há entre nós é o propósito. E se há alguma diferença entre os cristãos e os não cristãos com respeito à celebração desses dias, certamente elas dizem respeito ao propósito, à intenção que cada um de nós temos ao celebrar ou não esta data. E aí nós vamos começar respondendo aqui algumas perguntas. Hoje, mais cedo, eu fiz uma pergunta para os internautas que costumam vir aqui ao nosso Facebook com respeito a esse dia. Se alguém gostaria de lançar alguma pergunta com respeito ao Natal. E aí nos foram feitas sim algumas perguntas e nós vamos estar respondendo essas perguntas em instantes. E acredito que vai ser um momento muito legal para o nosso crescimento mútuo. Então vamos lá, a primeira pergunta que nos foram feitas é com respeito à questão dos presentes nessa data. A pergunta foi feita pelo Ramon Souza. É válido trocar presentes no Natal? Olha só, aqui está uma questão muito interessante para a gente analisar. Algumas pessoas advogam que sim, se pode presentear no Natal e se deve presentear. Até porque quando os magos vieram do Oriente, eles presentearam ao Senhor Jesus algumas coisas que eram estranhas para se dar a um recém-nascido. Eles presentearam ouro, incenso e mirra. Foram os 3 presentes que os magos que vieram do Oriente deram ao Senhor. Por que eu digo que é um presente estranho? Porque não era comum se dar especialmente incenso para um recém-nascido, porque o incenso ele já profetiza ou ele já prenuncia a morte de quem está recebendo. Esses 3 presentes, eles traziam a alusão de que, primeiro, o ouro era um presente muito comum de se dar para um rei. E nós sabemos então que Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei eterno, que a palavra de Deus diz que criaria o reino eterno que está lá em Daniel, quando fala que seria criado um reino eterno sem o auxílio de mãos. E esse reino eterno, naturalmente, é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro presente, que é o incenso, é mais estranho ainda de se dar para uma criança. Por quê? Porque o incenso era o tipo do presente que costumavam dar para as divindades. Eram presentes que costumavam se oferecer para alguém que era digno de louvor, digno de adoração. E até aquele momento, dentro daquela cultura pagã, só se costumava presentear com incenso o César e as divindades que as pessoas cultuavam naquela época. Mas oferecer aquilo para Jesus foi ali uma afronta direta para César, que se considerava divino. Então, ao dar o incenso, os magos reconheciam que aquela criança não era uma simples criança. Além de ser rei, pelo ouro que deram, e a consideração era essa, que ouro se dava de presente aos reis, o incenso reconhecia uma divindade, e César recebia incenso, porque ele obrigava o povo a acender incenso para ele. E era muito comum acender incenso para as divindades pagãs e também no serviço sagrado do santuário que o próprio Deus mandou construir ainda lá pelo deserto, aquela tenda móvel, era oferecido incenso ao Deus vivo, ao Deus criador dos céus e da terra. Então nós temos ali também esse reconhecimento da divindade de Cristo no segundo presente. E o último presente que os magos deram, que era a mirra,
era uma espécie de bálsamo. Era hoje como se fosse dar formol para alguém no ato do nascimento. Os pais estranhariam, e eu fico imaginando aqui a confusão que daria você chegando com formol para presentear um bebê recém-nascido. Quando os magos deram a mirra, era como se eles estivessem dando formol. Já estava prefigurando que aquela criança estava nascendo para morrer. Ou seja, ali, na verdade, estava um grande prenúncio profético. Nada do que aconteceu por ocasião do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aconteceu de forma aleatória ou aconteceu de forma desordenada. Não. Ali estava claramente a declaração de que ele era o Rei eterno. Estava a declaração de que ele era o Deus que se fazia carne para habitar entre os homens. Estava clara a declaração de que ele morreria pelos nossos pecados. Daí a mirra. Agora a pergunta que o missionário Ramon Souza faz para nós: é válido trocar presente no Natal? Veja, o propósito do Natal, aqueles que trocam presente nesse período, nessa festividade de Natal, trazem aí uma certa dificuldade. Porque assim, você pode dar presente? Sim, nós podemos dar presente, trocar presente em qualquer data do ano. Isso é válido. Agora, trocar presente e dizer, nós estamos celebrando o Natal, aí já forçou muito a barra e nada tem a ver com o espírito do Natal. Que o espírito do Natal a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas vamos nos ater ao presente. Isso foge ao espírito do Natal, porque o que é o espírito do Natal? O que é a essência do Natal? É a gente dar a Cristo, não é dar ao outro, não é dar ao nosso irmão. A gente poderia fazer aquela interpretação forçosa de que cada pessoa, cada irmão é um Cristo em miniatura na nossa sociedade. Então, dando um presente para um irmão, nós estaríamos dando um presente para um Cristo, ou para o nosso Cristo, dado ao fato de que cada crente representa Cristo em miniatura, daí o termo cristão. Na verdade, até o termo cristão, ele não sugere que a gente seja um Cristo em miniatura, mas sugere que houve uma jocosidade onde as pessoas intitularam e rotularam aqueles que seguiam a Cristo de cristãos numa forma de zombaria e escárnio. E aí, como a Bíblia diz que se alguém nos obrigar a andar 1 milha, nós vamos andar 2 milhas com essa pessoa, nós estamos andando agora a 2ª milha. Nós aceitamos esse título de identificação de cristão para dizer que nós nos identificamos com o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos participantes sim das suas aflições, das zombarias, dos escárnios que muitos fizeram ao longo dos anos. A troca de presente nesse período não é proibido também. Você pode trocar, mas que fique claro, nada tem a ver com o Natal e nada tem a ver com a essência do Natal. Porque o Natal é uma festa onde nós trazemos à memória aquele versículo da palavra de Deus que diz: porque dele, por ele e para ele, Jesus Cristo, são todas as coisas, a ele a glória. Então, Jesus Cristo é o dono dessa festa. Ah, mas tem pessoas que fazem isso voltado para o mitraísmo. Nós vamos já falar sobre o mitraísmo. Ah, tem pessoas que fazem isso voltada para o Papai Noel ou São Nicolau. Nós vamos também já comentar sobre isso. Mas o ato de outras pessoas celebrar esse momento, é momento de paz, é momento de harmonia, é momento de fraternidade, é momento de celebração, é momento de celebrarmos a vida, nada disso é Natal. Natal é celebrarmos a encarnação do Verbo. Veja uma coisa curiosa que aconteceu. Deus havia dito através do profeta Oséias que ele faria cessar todas as festividades, todos os gozos do povo de Israel, inclusive os seus sábados, lá em Oséias. E isso se cumpriu. Mas veja que Cristo, ele é a nossa festa. Como diz o texto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. O que nós podemos entender é Cristo é o nosso Natal, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo nesse período é o nosso Hanukkah. Os judeus estão celebrando a festa do tabernáculo, a festa da cabana. E nós estamos festejando a tabernaculação do Cristo,
o momento em que ele tabernaculou entre nós, ou seja, o momento em que se cumpriu a palavra que está escrito no Evangelho, escrito por João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não podiam resistir. Naquele período houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, e este veio para que testificasse da luz. Não era João a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vindo ilumina todo que é nascido de Deus. E aí sim se completa aquilo que foi dito por ocasião do seu nascimento. O texto sagrado diz que o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam no vale da sombra da morte raiou a luz. Aqueles que estavam nas trevas tiveram a oportunidade de vir para a luz, que é Jesus. Porque os gentios, até aquele momento da história, era separado do povo de Israel, era excluído do judaísmo, era excluído de tudo. Mas agora em Cristo, nós que estávamos em trevas, viemos para a maravilhosa luz. Essa luz não é um misticismo, essa luz não é um paganismo, essa luz não é um iluminismo que vem por uma literatura ou por arte e imaginação de artesão, de filosofias e esoterismo. Não, essa luz é o Cristo, Deus que se fez carne e habitou entre nós. E o texto vai dizer, no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo que estava no princípio com Deus, e o Verbo que é a palavra, o Logos divino, se fez carne, se fez gente, se fez homem e habitou entre nós. É isso que é Natal. É o momento em que o Verbo divino se faz carne e vem habitar entre nós. É o momento em que o Verbo divino não tem por usurpação ser igual a Deus, mas assume a forma de servo, a forma de homem. E achado em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu e na terra. Então veja, o Natal é exatamente esse período. Posso trocar presente? Eu posso dar presente? Sim, como eu posso dar em qualquer dia do ano. Estou pecando, pastor, se eu fizer um amigo oculto, um amigo secreto, um amigo discreto, seja qual é o nome que você vai dar? Não vai estar, porque vai estar sendo revelado ali quem são essas pessoas e você vai estar apresentando, não tem nenhum problema. Mas se você fizer isso, não faça dizendo que está celebrando o Natal, que está cumprindo algum rito do Natal, porque o Natal não tem rito, não tem rito nenhum. A única coisa que o Natal tem é Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que é a essência do Natal. E nós desfrutamos disso com muita alegria, porque Deus já havia falado pelos profetas, deixando isso muito claro, que o sol da justiça, que é Cristo Jesus, ele nasceria para nós, os que cremos. E veja que o sol da justiça ali, não se, lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o nome do Eterno, Yahweh, o Deus Criador dos céus e da terra, o sol da justiça nascerá, ou se levantará, trazendo cura em suas asas, trazendo libertação, salvação, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Ou seja, aqui onde entra, é claro, nós sabemos disso, existem muitos no Brasil, existem muito fora do Brasil, especialmente aqueles que vêm das culturas nórdicas, eles costumam celebrar o mitraísmo, que dizem ser o Deus Sol. E aí, como diz a palavra de Deus, ainda que para muitos haja vários deuses e vários senhores, todavia para nós há um só Deus e um só Senhor. Nós não temos vários deuses, nós só temos um Deus. Ele não é uma sigla,
E ele não é um termo para significar Allah, ele não é um termo para significar Krishna, ele não é um termo para significar o espírito evoluído, ele não é um termo que une espíritas, evangélicos, muçulmanos e judeus. Não, ele é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não é o Deus islâmico que odeia judeu. Porque o Deus cristão, ele ama muçulmano, ele ama judeu, ele ama hindu, ele ama pagãos, ele ama profanos, ele ama tudo quanto é de pessoas que estão à parte de Cristo, separadas de Cristo, distante de Deus e buscando sentido em simbolismo, em coisas que vão estar tateando, tocando, como se de alguma forma pudessem achar. Como disse pelo Espírito de Deus o apóstolo Paulo, o povo estava tateando, buscando nos templos pagãos, como se através dos símbolos, daquelas coisas todas, eles encontrariam o Senhor. E o nosso Senhor está para além dos símbolos, o nosso Senhor está para além dos rituais, o nosso Deus, ele está vivo entre nós, porque o texto sagrado diz: e viremos para ele e faremos nele morada. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas que das alturas nos visitou o sol nascente. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Esse não é um termo para mitra, esse não é um termo para mantra, esse não é um termo para pagãos, isso não é um termo para ocultista, isso é um termo bíblico que se referia àquele que brilha mais forte que a luz do sol. Aquele que a palavra de Deus diz que na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, porque o Cordeiro será a nossa luz. Isso é Natal. Natal é o momento em que os judeus mais esperavam. Era o momento que eles esperavam a chegada do Messias. O Messias que eles rejeitaram, o Messias que eles desconheceram, o Messias que eles não cultuaram, o Messias que eles trocaram. Porque aconteceu, gente, algo gravíssimo no judaísmo. O que aconteceu de gravíssimo no judaísmo? O judaísmo deixou de cultuar ao único Deus verdadeiro, bendito seja o seu nome, desde agora e para sempre. Eles deixaram de cultuar o Altíssimo, soberano nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pela Torá, que era a revelação de Deus, que havia sido dado a Moisés lá no monte. E eles então começaram a cultuar a Deus conforme as suas consciências, consciências que já estavam mortas, consciências que já estavam deterioradas, estragadas pelo amalgama de costumes e práticas humanas que ofuscaram e tiraram o brilho da palavra de Deus. Quando isso aconteceu? Quando aqueles judeus, eles começaram a colocar de lado a Torá e eles começaram a guiar as suas vidas agora baseado no Talmud. Que era o Talmud? Era a palavra de Deus mais a palavra dos sábios de Israel. Era a palavra de Deus mais a palavra dos homens. E essa mistura de palavra de Deus com palavra dos homens gerou uma confusão mental tão forte dentro do judaísmo que aquele povo já não conseguiram mais ouvir Deus, escutar a voz de Deus, andar pela palavra de Deus, porque eles agora estavam andando com Bíblia mais Talmud, palavra de Deus mais palavra dos sábios de Israel. Nós estamos experimentando isso, essa ideia de misturar a santa lei de Deus lá no Antigo Testamento com a palavra dos sábios, o Talmud, e o povo começar a guiar as suas vidas baseado nisso, igualou a palavra de Deus com a palavra dos homens. E uma vez igualada ali a palavra de Deus com a palavra dos homens, começou uma grave crise dentro de Israel. O povo de Deus que seguia o único Deus verdadeiro agora se divide entre saduceus e fariseus. E essa briga vai girar uma rinha entre eles. E essa briga, essa disputa vai levar eles a perder de vista o Messias. Por isso que a palavra de Deus diz que no Natal Cristo veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. É exatamente o que está acontecendo nesse Natal. O que está acontecendo nesse Natal? Nesse Natal, Satanás conseguiu com muita eficácia levantar os seus agentes no judaísmo para atacar o Cristo. E nesse período,
eles usam todo o evento do Natal para atacar Cristo. Ao invés de cultuar a Cristo como Senhor, eles vão passar daqui para frente, nos próximos dias, a ficar cultuando outros deuses e ensinando para o povo sobre deuses pagãos, cultura pagã, que vem não sei da onde, não sei de quê, para quê. Eu sei, eu conheço essas histórias, mas ao invés de dar glória para esses ídolos mortos, pagãos, esses ídolos que foram criados por influência de Satanás, que é o único que quer que o homem adore outro que não seja Cristo, ao invés de dar glória para esses, eu vou dar glória para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou dar toda a honra e toda a glória àquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu vou dar glória ao meu Senhor que me resgatou dos meus pecados, que veio, se fez carne, habitou entre nós, e lá na cruz do Calvário morreu pelos meus pecados. Pastor, mas tem gente que vai estar cultuando. Meu amigo, o paganismo ele está entranhado por toda a sociedade. Se eu for deixar para me cultuar o meu Jesus só num dia em que não houver paganismo, pois vamos parar de cultuar a Deus, porque todo dia o paganismo criou para cada data do ano no Brasil o dia de celebrar um ídolo morto, feito pela mão dos homens, obra e imaginação de suas mãos, e nada mais do que isso, caminho de perdição, porta larga. E se eu for deixar para cultuar, vai ficar perdido. E se eu for viver achando que eu tenho alguma dívida com o paganismo, porque meu nome é Francisco, vocês sabem que tem uma divindade pagã que as pessoas cultuam, eu quero dizer uma coisa para você. Eu já ia ter que mudar o meu nome. Não poderia se chamar Francisco, porque é o nome de um ídolo pagão. Mas esse nome é meu. Francisco é o meu nome. Eu não tenho nada com Francisco de Assis, eu não tenho nada com Francisco das Chagas. Eu só tenho um pacto de vida e morte com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me amou primeiro e que por mim se entregou na cruz do Calvário. E eu não posso, como servo dele, ser servo de mais ninguém. Eu não posso comprometer a minha vida com mais ninguém, porque ele disse para mim com muita clareza: venham a mim todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele me aliviou. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará. Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não sou dono mais da minha vida, é ele quem manda em mim, e agora toda a honra e toda a glória é para ele. E eu não posso comprometer essa vida que agora não é mais minha, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É Natal, e eu celebro o Natal, porque Jesus Cristo veio se fazer carne. Ele veio como sacrifício pela expiação dos meus pecados. Eu celebro, eu vou celebrar essa festa. Lá nós vamos celebrar agora no próximo domingo. No domingo depois da festividade da data do dia 25. Nós vamos celebrar o Natal, mas nós não vamos celebrar ele no dia 25. Por quê? Porque para nós, no domingo, dia 26, é o dia em que nós temos o maior número de servos de Deus se concentrando ali. E aí nós vamos aproveitar esse momento para a gente celebrar o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê que nós vamos celebrar? E aí sabe por quê que muita gente fica tentando associar o culto do Natal com mitraísmo, com como é o nome? São Nicolau, com Papai Noel e tantas outras coisas? Eu vou dizer por quê. Eu vou até aqui, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão, ó. Vou abrir aqui a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Abra aí para você ver se tem texto mais claro do que esse. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo de número 11. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é forte, essa declaração bíblica. O versículo 11 diz: este Jesus, olha só, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu
Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só, Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores do paganismo. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores do ocultismo. Jesus é a pedra que foi rejeitada por todos aqueles que buscam adorar a Deus através de símbolos, através de gírias, através de termos. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelo romanismo. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos pagãos. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelo judaísmo. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos políticos, representado na pessoa de Herodes, que buscou para o matar. E Natal é o momento em que a gente lembra a covardia dos políticos tentando apagar o nome de Cristo na terra por sua sede de montar num trono humano, por sua sede de possuir o poder das nações, o poder dos estados e concentrá-lo em suas mãos. Esse é o momento Natal, é o momento então que nós paramos para refletir a maldade dos homens que querem arrancar Cristo de qualquer forma. Jesus é o centro da nossa festa, mas Herodes estava preocupado: se ele vai ser rei, eu vou perder o trono. Se ele assumir esse trono, o que é que eu vou ganhar? E ainda hoje, espalhado pelo mundo inteiro, existe essa euforia. Nós estamos vivendo no mundo inteiro uma série de ataques generalizados às comunidades evangélicas. E aí você me diz: pastor, esses ataques aos evangélicos que está existindo hoje, é porque se envolveram com política? É porque se envolveram com os poderes? Pastor, é por causa disso? Não. É porque o Senhor Jesus disse: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus Cristo, nós somos odiados do paganismo, do ocultismo, nós somos odiados pelo judaísmo, somos odiados de todos por causa de Jesus Cristo. O que é que a sociedade mundana, a sociedade secular diz com respeito ao envolvimento dos crentes com a política, o envolvimento dos crentes no judiciário, o envolvimento dos crentes na sociedade? Não, deixa a tua Bíblia para lá. Não, deixa a tua crença para lá. Aqui nós vamos tratar de outra coisa. Não traga esse negócio de crença para dentro da escola. Não traga esse negócio de crença para dentro das esferas jurídicas. Não traga esse negócio de crença para dentro da política. Não traga esse negócio de crença para lugar nenhum. Vamos viver sem Deus. Vamos viver sem influência de Cristo. Aí por que essa perseguição toda? Nós estamos agora experimentando perseguição no Brasil, na América e em todas as partes do mundo por uma razão. Porque os homens têm medo. Eles têm medo de Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que eles não se aproximam da luz para que as más obras deles não sejam expostas. Hoje a perseguição aos cristãos não é por envolvimento com política, a perseguição é porque está crescendo. E quando cresce, influencia a sociedade, influencia o bairro, influencia a política, influencia a justiça, influencia a vida em todas as esferas. E não tem como fugir disso. E isso incomoda os homens. Quando Jesus Cristo veio e os magos vieram do Oriente, o Herodes já ficou preocupado. Me diga onde é que está essa criança que eu também vou adorar. Nada de adorar, ele queria era matar. Tanto é que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E isso é Natal. Natal é o momento que o ódio daqueles que querem os poderes dessa terra. É o momento em que aqueles que ambicionam posições humanas busca destruir, varrer da face da terra o Cristo. Porque veja muito bem, muito antes de crente, você vê qualquer crente ousar a falar em política. Você já via, por exemplo, nas festas de carnavais passados, arrastavam aquilo que diziam que era Cristo. Arrastavam lá pelos carnavais. E por que faziam aquilo? É porque os crentes estavam envolvidos? Não era não. É porque eles odeiam a Cristo. Chamaram Cristo de gay. Chamaram Cristo de gay. Dizer que ele era bicha, sim. Você ouviu essa blasfêmia? E por quê? Porque Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada. Jesus é a pedra rejeitada pelas minorias. Jesus Cristo é a pedra rejeitada pelas maiorias. Jesus Cristo é a pedra rejeitada por todos aqueles cujo padrão de vida não está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O Natal é o momento em que
as autoridades eclesiásticas, os falsos religiosos, usam esse momento para atacar o Cristo. Judaístas vão passar o tempo todo dizendo: isso é paganismo, isso é mundanismo, isso aí estão cultuando o mitraísmo, estão cultuando o Deus Sol, estão cultuando não sei quem mais lá. Nós estamos cultuando aquele que morreu pelos nossos pecados. Nós estamos cultuando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos cultuando aquele que veio, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É exatamente esse que nós estamos cultuando. Então veja que o Natal é o momento para isso.